é necessário para o nosso relacionamento com Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente continua a pensar acerca da nossa fé. Qual é o tamanho da nossa fé? E talvez você deve estar pensando assim: puxa, a minha fé deve ser enorme para vencer o urso, o leão ou o gigante. A minha fé tem que ser muito grande para transformar a água em vinho, como Jesus fez. A minha fé tem que ser muito grande para orar por um enfermo e ele ser curado na hora ou em passos. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, que a fé é algo dinâmico. É um dom que Deus nos deu para provocar em nós um dinamismo, significa de força, de energia, que nos leva a movimentarmos no sentido de fazer algo, de produzir algo que vai glorificar a Deus, que vai honrar a Deus, que vai bendizer o nome do Senhor. Ou seja, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos chamados para boas obras. Então a fé, que é o dom de Deus, que nos é dado gratuitamente, por isso que é dom, ela é dinâmica. Ela é de promover algo, de fazer algo, de ação e reação. E Jesus, quando ele foi questionado por que aqueles discípulos não puderam curar aquele menino, Jesus deu uma bronca deles. Até quando vou ter que aturar vocês sem fé? E ele diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Sabe qual é o tamanho do grão de mostarda? Dá para passar aqui, não? É grande? Não é grande. Aí parece que a Bíblia está entrando em contradição, né? Porque o próprio Jesus fala assim: olha, vocês têm pouca fé. E aí ele fala um grão de mostarda, pequenininho. E o ponto aqui não é tamanho de fé grande para fazer grandes coisas. A questão é que aqueles discípulos, mesmo estando com Jesus, eles não tinham aprendido ainda com Jesus sobre fé. Eles acharam que simplesmente há um poder aí e vamos orar por esse menino e vai acontecer alguma coisa. E nada aconteceu. Não haviam entendido sobre fé. Mas nós vemos na história, nós vemos depois, mesmo nos evangelhos mais à frente, Jesus envia 70 de 2 em 2, e eles vão e fazem maravilhas. Nós vemos depois no livro de Atos, logo no começo, Pedro orando por um paralítico, um paralítico se levantando e várias coisas acontecendo, porque depois eles entenderam que a fé, ela tem um objetivo de promover, de exaltar a glória, o nome de Deus, através de pessoas, sejam elas recebendo bênção, curas e etc., ou outras fazendo milagres, fazendo curas em nome de Jesus. E quando eu falo cura, irmãos, não estou falando só de curas físicas. Quantas pessoas que os seus corpos estão perfeitos, mas precisam ser curadas lá dentro, restauradas? Traumas, medos, sentimentos ruins de ira, de ganância, de inveja, de insatisfação. Então a fé que o Senhor nos concede, essa que é desse tamanhozinho, ela tem o objetivo de fazer grandes coisas quando nós entendemos o objetivo da fé. O que é fé, de onde ela vem e para onde ela vai, porque tudo vem de Deus e é por Ele e para Ele. Quantas vezes nós vemos aí pessoas sendo usadas por Deus e que no momento de suas vidas elas esquecem que é Deus que faz, que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Então,